Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para refletir em mais um poderoso capítulo da Palavra de Deus. Hoje, Josué, capítulo 16, episódio de número 918, 11ª temporada. Os cananeus ainda estão na terra, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Leia o capítulo 16, depois vem para cá, convida mais gente, vamos juntos refletir na poderosa Palavra de Deus. A gente traz aqui para você muitos anos de ensino e aprendizado da Palavra de Deus. Se debruçamos sobre muitos outros teóricos aí que têm se dedicado vidas inteiras à interpretação do texto sagrado, uma exegese clara e objetiva para você aqui, de forma gratuita, com o único objetivo intencional de que você aprenda mais da Palavra de Deus e não seja enganado, iludido por tanta bobagem que tem sido dita hoje por aí, por pessoas despreparadas. Mas enfim, aqui você tem oportunidade. Não só aqui, tem outros lugares, mas é preciso você ter um senso crítico, ler o texto, refletir, orar, pensar, e não somente acreditar em tudo aquilo que é dito por alguns pseudo-líderes religiosos que parecem por aí. Mas enfim, continuamos nossa missão, firmes e constantes, de refletir capítulo por capítulo na Palavra de Deus. Continuamos no livro de Josué, nessa 11ª temporada. Joia demais. Veja o versículo 10 do capítulo 16, diz assim: porém, não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer. Assim os cananeus ficaram no meio de Efraim até o dia de hoje, quando foi escrito lá, entenda, porém sujeitos a trabalhos forçados. Os cananeus, eles permaneceram na terra como testemunhas do fracasso de Israel em cumprir plenamente a vontade de Deus. Os cananeus que habitavam naquela região, eles eram uma lembrança constante de que o povo de Israel não havia executado completamente aquilo que Deus lhes ordenara. A conquista da terra prometida havia avançado muito, mas não havia sido concluída de modo integral da forma que Deus havia ordenado. E essa permanência dos cananeus aqui vai revelar que algo falhara no coração e na atitude do povo. E essa falha poderia ter surgido por diferentes motivos. Primeiro, fraqueza e indolência. O povo talvez tenha se cansado da luta. A guerra havia sido longa, exigente, e talvez tenham decidido interromper o processo antes que estivesse totalmente concluído. Muitas vezes o ser humano começa obedecendo com entusiasmo, mas perde o vigor no meio do caminho. Segundo, motivações utilitaristas e mercenárias. Em vez de expulsar completamente os cananeus, os israelitas optaram por submetê-los a tributo, trabalho forçado. Isso significava vantagens econômicas, pois era mais fácil e lucrativo manter aquela população servindo do que expulsá-la totalmente. Contudo, aquilo que parecia uma decisão prática e conveniente revelou-se espiritualmente perigoso. Pois a presença dos cananeus tornou-se uma fonte constante de tentação, levando Israel gradualmente à idolatria, aos costumes e à imoralidade daquele povo. A história bíblica ela mostra repetidamente que quando a vontade de Deus é trocada por conveniência, as consequências aparecem no futuro.
Pequenas concessões feitas hoje podem transformar-se em grandes problemas amanhã. Depois, os cananeus permaneceram na terra como exemplo da condição mista da sociedade humana. A presença desses povos também ilustra uma realidade permanente da história humana. O bem e o mal coexistem no mesmo espaço social. Assim como no campo o trigo cresce ao lado do joio, também na sociedade o justo convive com o injusto, o fiel com o infiel. E essa mistura ela faz parte da experiência humana neste mundo. A comunidade de fé também não vive isolada em um mundo separado. A igreja convive com o mundo e inevitavelmente mantém contato com diferentes valores, ideias e comportamentos. Por um lado, é perigoso associar-se intimamente com a maldade quando ela pode ser evitada. A Escritura adverte claramente sobre isso no livro de Salmos, número 1, verso 1, quando afirma que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Por outro lado, também seria um erro imaginar que o cristão deve se afastar completamente da sociedade para evitar qualquer contato com o pecado. O discípulo de Cristo, ele tem uma missão no mundo. Ele é chamado a ser luz em meio às trevas e sal em meio à corrupção. Portanto, existe um equilíbrio delicado. Não absorver os valores do mundo, mas também não abandonar o mundo à sua própria sorte. Terceiro, a permanência dos cananeus como causa de fraqueza nacional. Pois do ponto de vista político e social, a permanência desses povos dentro da terra de Israel também contribuiu para dificuldades futuras. Grande parte das crises narradas no período posterior, quando a gente estudar lá o livro de Juízes, em breve, especialmente nessa época dos Juízes, teve origem nessa convivência incompleta e instável entre diferentes povos. Essa realidade ela vai ser descrita no livro de Juízes. Uma nação, para ser forte, ela precisa possuir unidade de propósito, identidade comum e vínculos sociais que unam o povo. Quando diferentes grupos vivem juntos, sem verdadeira integração, vai surgir tensões constantes. E se fosse um governo baseado apenas na subjugação forçada de povos diferentes e relutantes, isso seria frágil, instável, como a gente vê na história do mundo mesmo hoje. A autoridade externa ela deve impor obediência por algum tempo, mas dificilmente produz uma verdadeira lealdade. Por isso a história ela mostra que uma sociedade forte depende de elementos mais profundos: justiça, participação, identidade compartilhada e interesses comuns. Quando a assimilação e a unidade não são possíveis, tentar governar povos diferentes sob uma estrutura comum pode gerar conflitos duradouros, como vemos nas guerras de hoje. Os cananeus como símbolo dos pecados que permanecem no coração do cristão. Além do aspecto histórico, muitos intérpretes veem nessa passagem uma poderosa ilustração da vida espiritual e da vida cristã. A terra foi em grande parte conquistada. Israel havia obtido muitas vitórias. A terra prometida estava majoritariamente sob seu domínio. E de maneira semelhante, quando alguém encontra Cristo, seu coração é transformado, Cristo passa a ocupar o centro da vida, como o apóstolo Paulo afirma que fomos libertos do domínio do pecado. Cristo reina no coração do crente, mas ainda restam cananeus escondidos em partes da terra. Mesmo assim, alguns focos de resistência permaneciam. Pequenas regiões ainda estavam ocupadas por povos antigos. Entenda,
essa imagem se assemelha à experiência espiritual descrita por Paulo em Romanos 7:23. Que embora o cristão pertença a Cristo, ele ainda luta contra a presença do pecado em sua natureza. E esses, que possamos chamar assim, cananeus interiores, aparecem em atitudes, pensamentos e desejos que ainda precisam ser transformados. Eles foram subjugados e colocados sob tributo. Embora os cananeus permanecessem, eles não dominavam mais a terra. Agora estavam submetidos, subjugados. Da mesma forma, o pecado no coração do cristão não reina mais como antes. Ele continua existindo como inimigo, mas já foi derrotado na cruz. O poder dominante agora pertence a Cristo. Essa luta constante também tem um propósito pedagógico. As tentações e conflitos interiores, eles podem se tornar instrumentos de crescimento espiritual, levando o crente à vigilância, humildade e dependência de Deus. No fim, a promessa bíblica aponta para a vitória completa. Chegará o dia em que todo vestígio do pecado será removido, assim como a terra prometida foi finalmente purificada de seus antigos inimigos. Assim, a simples observação de que os cananeus permaneceram na terra revela uma profunda lição histórica, social e espiritual. Concessões aparentemente pequenas podem gerar grandes consequências. E a verdadeira fidelidade, ela exige perseverança até o fim. Será que também não mantemos em nossa vida pequenos cananeus, pecados ou hábitos que toleramos por parecerem convenientes, inofensivos? E se Deus nos chama para uma transformação completa, por quê? Tantas vezes nos contentamos apenas com mudanças parciais. Legal a gente refletir em tudo isso. Vamos orar? Que porção preciosa, espero que tenha tocado o seu coraçãozinho, no íntimo. A palavra de Deus penetra entre juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, intenções. Poderosa palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, corrige, conduz nossos caminhos. Nós reconhecemos que muitas vezes falhamos em obedecer plenamente a tua vontade, permitimos que coisas que não te agradam permaneçam em nosso coração. Dá-nos discernimento para identificar aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. Concede-nos força para abandonar tudo que nos afasta de ti e coragem para caminhar em santidade. Que Cristo reine plenamente em nosso coração. Que o teu Espírito nos conduza dia após dia até a vitória completa sobre o pecado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Eu volto, se Deus quiser, e a gente vai estar juntinhos, juntos aprendendo mais da palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, sendo transformados pela poderosa palavra de Deus. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.